Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, de volta para mais uma correção de atividades. Essa aula eu vou fazer a correção das atividades referente à aula 8, e que foi sobre o filo plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Então, peguem o caderno de vocês e façam as correções, as devidas correções, caso seja necessário, ok? Muito bem, então, a primeira questão, letra A: quais são as características que definem os plateumintos? Muito bem, então a principal característica que define, primeiro, são vermes de corpo achatado, tá? Também eu vou, em relação à fisiologia desses animais, então eles têm o sistema digestivo incompleto, o sistema circulatório é ausente, o sistema nervoso é através de gânglios, né? Então ainda não é um sistema, tá? Mas são gânglios que fazem essa função. Sistema excretor, nós já temos aqui a excreção feita por células especiais, que são as células flamas, tá? O sistema respiratório é ausente, então a respiração, as trocas gasosas ocorrem por difusão, tá? E o sistema, em relação à reprodução, eles podem ser monóicos ou dioicos. Então, falei aqui bem rapidamente as principais características que podem definir um plateuminto, ok? A B: quais são as classes que representam os plateumintos? Caracterize cada uma delas. Então, pessoal, quem utilizou aquela tabelinha que eu acabei deixando na outra videoaula, lá também é bem simples, tá bem fácil para vocês classificarem, tá? Então, em relação aos plateumintos, as classes, né, que compõem esse filo são a classe tubelária, onde eu tenho as planárias, né? Então, são os plateumintos que têm vida livre, e eles são monóicos, né? Apresentam todas as outras fisiologias, mas aqui o que marca essa classe é que a maioria de vida livre, tá? São todos de vida livre, ok? Então, a segunda classe, as tremátoda. Então, aqui são plateumintos já parasitas, tá? São pequenos. Alguns podem apresentar ventosas para se fixar no hospedeiro, tá? Aqui, em relação a reprodução, eles são dioicos, quer dizer, eu vou ter a separação em macho e fêmea. E aqui o principal representante de interesse de saúde pública é o esquistossoma, né, Manzoni, que vai transmitir a esquistossomose, tá? E a terceira classe é a cestoda, ou céstoda, tá? Aqui eu tenho plateumintos também parasitas de corpo alongado. Alguns chegam a medir vários metros de comprimentos, tá? A reprodução desses animais, ela vai ser como eles são hermafroditas, tá? Então eu vou ter aqui um exemplo aqui, a fragmentação, tá? Então, quem faz parte desse grupo de interesse para nós, interesse de saúde pública, são as tênias, tá? Porque elas vão causar tanto a teníase como também a cisticercose, tá? Uma vai ser causada pelo verme e a outra pelos ovos desses indivíduos, ok? Então, bem rapidinho, essas são a classificação e as características de cada uma das classes. Muito bem, questão letra C: descreva o sistema digestório e a digestão dos plateumintos. Então, aqui eu espero que vocês tenham colocado que o sistema digestório dos plateumintos é incompleto, ou seja, ele tem uma abertura que é a boca, mas ainda não possui o ânus, né, que seria a saída, né? Então, por isso que eu digo que é um sistema digestório incompleto. Então, essa digestão, ela pode ser intra ou extracelular, tá? Aqui, a peculiaridade é que o intestino, já temos um intestino bastante ramificado, diferente dos outros filos que a gente tinha estudado antes, tá? Então, aqui, esse intestino é ramificado, então ele permite uma maior absorção, tá?
Em relação a essa fisiologia da digestória deles, alguns desses animais eles vão possuir uma boca na região central já, é o caso das planárias, e outros eles já vão ter ventosas, tá? Então é o caso ali das tênias, tá? Então isso vai variar de cada espécie. Lembrando que as tênias, elas não possuem um sistema digestório, tá? Então, elas fazem a alimentação dela, a absorção dos nutrientes por difusão, justamente porque ela está dentro do hospedeiro e ela vai se alimentar do que o hospedeiro ingerir. Então, ela retira a energia dela a partir dali. Ela como uma intrusa, por isso diz um hospedeiro, um verme parasita, ok? Continuamos então a questão de descreva o sistema nervoso dos plateumintos. Muito bem, então espero que vocês tenham colocado que o sistema nervoso dos plateumintos, ele não é um sistema primitivo, tá? Então, ele é um sistema formado por gânglios, é chamado sistema ganglionar. Na verdade, não é bem um sistema completo, são tecidos que se organizam, né, em 2 gânglios nervosos centrais e ligados a cordões nervosos, tá? Ao longo do corpo. E são esses gânglios e cordões que vão fazer a transmissão dos impulsos nervosos, tá? Então, aqui nós temos uma pequena cefalização se organizando, mas ainda não é um sistema completo, tá? Então, o sistema nervoso dos plateumintos, ele é basicamente formado por gânglios, tá bom? Próxima questão, defina um ser hermafrodita. Muito bem, pessoal, essa é uma terminação que nós começamos a utilizar bastante, né, o que é um hermafrodita, ou no caso o termo o hermafroditismo, tá? Então nós vamos dizer, são chamados hermafroditas os organismos que são capazes de se reproduzir tanto com gametas masculinos quanto os femininos, ou seja, no corpo do indivíduo ele vai portar tanto a gônada feminina como a gônada masculina também. Tá? E isso faz com que ele consiga fazer essa reprodução, tá? Essa estratégia ela é bem utilizada principalmente por plantas, tá? E algumas espécies de animais, como a gente está estudando agora, no caso os plateumintos e os anelídeos conseguem fazer esse tipo de reprodução, tá? Mas lembre-se, a autofecundação, que é quando a gônada feminina ela vai ser fecundada pela própria gônada masculina, do próprio indivíduo faz isso com as suas próprias gônadas, ela não é ela não ocorre muito, ela é bastante rara, tá? A maioria desses indivíduos, eles trocam, tá? Vou dar um exemplo aqui. No caso dos anelídeos, a minhoca, né? A minhoca ela vai trocar gametas de uma minhoca para outra, tá? Mesmo portando as 2 gônadas, elas fazem essa troca que é para aumentar a variabilidade genética, tá? Então, escrevam ali que organismos seres vivos hermafroditas são aqueles que são capazes de produzir tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, ok? Muito bem, continuamos. Agora a questão letra F. Descreva como ocorre a reprodução dos plateumintos. Muito bem, pessoal, aqui quando se fala em reprodução, vai depender de cada classe, são várias formas, tá? E que esses indivíduos podem utilizar para se reproduzir. Geralmente eles vão ser monóicos, tá? Então o indivíduo é o caso que acabamos de falar, que é o hermafrodita, um indivíduo que contém os 2 sexos. E, portanto, eles são capazes da autofecundação em casos raros, mesmo assim como nós falamos antes. Geralmente, na maioria das vezes, não ocorre essa autofecundação, mesmo podendo ocorrer, já que o indivíduo tem as gônadas, mas eles preferem trocar gametas, tá, para aumentar a variabilidade genética. Mas no caso dos hermafroditas, vou dar um exemplo de autofecundação. As tênias, tá, da classe cestoda, eles conseguem, são indivíduos, animais que eles conseguem fazer a autofecundação. Então, um simples fragmento de uma tênia, do corpo de uma tênia, se eu acabar engolindo, ou ele se desprender, sair pelas fezes e contaminar o solo, eu plantar ali e comer esse alimento contaminado, eu posso me infectar com esse animal, com esse parasita, tá? Então, aqui eu tenho um caso de reprodução por autofecundação do indivíduo monóico, tá? Outra forma de reprodução
Nós também podemos, vamos citar as planárias que a gente viu, que elas podem se dividir através de fissão binária, que é quando se eu dividir a planária em 4 pedaços, depois de um tempo eu vou observar que eu vou ter 4 indivíduos ali. Então, isso é fissão binária, né? Então, é um tipo de reprodução assexuada, tá? Também pode ocorrer a reprodução sexuada, onde eu vou ter o macho e a fêmea. Em alguns casos, ter a fecundação cruzada também mesmo nos hermafroditas, tá? Enfim, podemos ter várias formas de reprodução. Reprodução sexuada, eu não dei o exemplo aqui, quando nós temos indivíduos dioicos, é o caso do esquistossoma, né, que forma a esquistossomose. Então, o esquistossoma é um exemplo de plateuminto que faz reprodução sexuada, tá? Vocês viram que nas 3 classes aqui, a gente viu várias formas de reprodução. Então, isso vai depender de cada espécie, tá? De cada classe, ok? Questão AG, defina partenogênese e fecundação cruzada. Muito bem, pessoal, então são 2 formas peculiares de reprodução, tá? Então, na fecundação cruzada mesmo, se o indivíduo for, lembre-se, hermafrodita, aqui os gametas masculinos de um indivíduo irão fecundar os gametas femininos de outro, tá? Lembra o caso que eu falei dos anelídeos, da minhoca, por exemplo? Mesmo sendo hermafrodita, portanto, as 2 gônadas, não é muito interessante que se faça autofecundação, como é o caso das tênias, né? As tênias, elas utilizam isso por serem parasitas, mas no caso da minhoca, que ele é um indivíduo basicamente de vida livre, de ambiente terrestre aquático, então não é interessante que seja uma cópia dela mesma. Tem que ocorrer essa variabilidade genética, tá? Tem que mudar, trocar genes, tá? Então, para que isso ocorra, mesmo sendo um indivíduo que tem as 2 gônadas, eles ainda fazem reprodução pela fecundação cruzada, tá? Eles se trocam gameta. Então, o gameta masculino de um fecunda o gameta feminino do outro e vice-versa, tá? Então, não é uma autofecundação. Cada um fecunda os gametas femininos, feminino do outro, tá? Deu mais ou menos para entender? Isso é a fecundação cruzada. E já a partenogênese é um tipo de reprodução assexuada, tá? Ela é bem curiosa, porque nesse caso aqui, o embrião ele vai se desenvolver sem que o óvulo seja fecundado, tá? Então, a fêmea ela vai dar origem a um novo ser, um filhote, enfim, sem a necessidade da participação de um macho, tá? Aqui a gente já sabe, de novo, o caso, qual é a desvantagem? Não ocorre muita variabilidade genética, né? Uma vez que quando eu uno os gametas, eu tenho genes vindo de um macho e genes vindo de uma fêmea, e ao juntar isso, eu tenho uma nova carga genética, tá? Então, na partenogênese, isso não ocorre. Tá? Então, a partenogênese, ela é conhecida principalmente em plantas e alguns invertebrados. Vou dar o exemplo da abelha, as vespas e as formigas podem utilizar esse tipo de reprodução também, tá? Então, são várias teorias que falam, que nos comprovam por que é que essa partenogênese ela ocorre. Tá? Então, é bem comum a gente encontrar em animais que eles ficam isolados em ilhas, tá? Então, eles podem utilizar esse tipo de reprodução, tá? Um exemplo que eu vou dar aqui é os dragões de Komodo, tá? É bem comum essa reprodução de partenogênese nesse tipo de vertebrado. Então, bem interessante, ok? Prosseguimos, então. Próxima questão, a letra I. Quais são as características principais dos nemateumintos? Então, eu espero que vocês tenham colocado aí que os nemateumintos, a principal característica é eles serem vermes de corpo cilíndrico e afilado nas extremidades. Lembrem-se, antes nós tínhamos vermes de corpo achatado, é o caso dos plateumintos, é a característica que define eles. Agora, quando eu tenho vermes cilíndricos com as extremidades afiladas, eu já tenho a característica principal dos nemateumintos, tá? Nesse caso aqui, alguns podem ser alongados e outros podem ser curtos, tá? O caso de um nemateuminto curtinho ou oxiurus, tá? Então, muitos deles são de vida livre,
E outros tantos podem ser parasitas, tanto de plantas como de animais também, tá? Seres humanos incluído, lógico, tá? Aqui vamos falar rapidamente, tá? Um pouquinho sobre as características fisiológicas. Então, o tubo digestivo aqui, o tubo digestório, nesse caso ele já é completo, tá? Então, é a primeira vez que eu vejo um indivíduo que vai ter boca, numa extremidade e ânus, tá? Em relação ao revestimento, então, lembre-se, eles vão ter cavidade já cheia de líquidos que eles vão utilizar como se fosse um esqueleto hidrostático para fazer todo aquele movimento de serpenteio, para facilitar a locomoção, enfim, tá? Então, a digestão acabamos de falar, tá? Ele se alimenta de pequenas partículas, já uma vez que o sistema digestório já está completo, e em alguns a gente até vê a presença de pequenos órgãos e glândulas na boca, faringe, tá? Então aqui já demonstra um sistema digestório mais complexo. Em relação ao revestimento do corpo, então ele vai ter uma pequena cutícula para dar uma resistência melhor, tá? O sistema nervoso dele também vai ser por gânglios, como a gente viu nos plateumintos, tá? O sistema respiratório vai ser por trocas, também trocas gasosas. O sistema excretor, ele vai fazer a excreção através de canais, tá? Que vão ficar dispostos no corpo. Em relação à reprodução também, ela vai variar bastante de espécie para espécie. Mas a maioria das espécies, elas terão sexos separados, tá? Inclusive, também a gente vai observar em alguns casos que eles terão dimorfismo sexual, tá? O da fêmea vai ser diferente do macho, tá? Então, na maioria, aqui eu vou ter reprodução do tipo sexuada, tá? Com presença de macho e de fêmea. Então, essa eu falei rapidamente, algumas características, lembrando que todas essas características vocês encontram elas na videoaula da semana passada, tá? Então, se esqueci alguma, corram, deem uma olhadinha, verifiquem o que faltou e completem, ok? Uma questão, letra J. Os nemateumintos apresentam quais sistemas fisiológicos e quais são ausentes? Então, acabamos de falar um pouquinho, então aqui nós vamos ter, já sabemos, né, que vai ter sistema digestório completo, né, vai, inclusive com boca, faringe e ânus também, né, vai ter um sistema de cutícula, uma epiderme, a presença de uma epiderme, mas aqui ainda não vai apresentar os sistemas respiratórios, a respiração é cutânea ou por trocas gasosas, tá? Também não possui sistema circulatório, tá? Então, ele vai ter o sistema excretor por túbulos em forma de K, tá? E por poros de excreção. Então, já temos um sistema excretor já se diferenciando, tá? E o sistema nervoso vai ser ganglionar. Então, aqui, ó, vamos repetir de novo. Tem aqui a presença do sistema digestório, sistema excretor e sistema nervoso, mesmo que simples, esses sistemas aparecem, tá? Não terá um sistema respiratório, respiração é cutânea por trocas gasosas e também não possui sistema circulatório, ok? Próxima questão, como ocorre a reprodução dos nemateumintos? Muito bem, pessoal, aqui nós vamos já frisar que todos os nemateumintos, pelo menos até onde se conhece, porque na biologia sempre há exceção, né, devido à grande diversidade de espécies que a gente tem pelo planeta, então não dá para dizer que são todos assim, mas enfim. Até onde se sabe, todos os nemateumintos, então, eles vão ser dioicos. Aqui eu vou ter macho e fêmea e apresentando um pouquinho, apresentando já o dimorfismo sexual, tá? Geralmente com os machos sendo menores que as fêmeas. Então, aqui já sabemos que essa reprodução será sexuada com fecundação interna, então eu vou ter os machos depositando os gametas, levando até as fêmeas, tá? Enfim, lembrando que a maioria desses indivíduos são parasitas, né? Podem nos causar algum tipo de verminose. Mas, em suma, então, reprodução aqui, na maioria sexuada, tá com fecundação interna e já sexos separados. Vamos agora para a próxima questão, agora entrando nos anelídeos. Quais são as características que definem os anelídeos?
Muito bem, então espero que tenham colocado que eles são animais invertebrados, de corpo mole, alongados, também cilíndricos, porém, diferentes dos nemateumintos, esse corpo ele é todo dividido em segmentos ou em anéis, tá? Um corpo já segmentado. Por isso que se diz dividido em anéis, por isso que meu nome é Anelídeos, tá? Eu devo esse nome Anelídeos a essa segmentação. Tá? A gente aqui é um grupo já bem diversificado, eu posso, até onde se sabe, são mais ou menos registradas 15.000 espécies, tá? E pode viver em vários tipos de ambientes. Então, aqui em relação à fisiologia, eu já tenho animais que já apresentam, além desses corpo segmentado, possuem cavidades também, tá? Cavidades pelo corpo, também com líquidos que vão passar pelas vísceras desses animais. Em relação ao sistema digestório, já temos completo também, já apareceu nos hemateumintos, então aqui também temos sistema digestório completo, com boca e ânus, também aqui com vários órgãos já, boca, papo, moela, intestino, então bem mais complexo do que os anteriores, tá? Então aqui ele já consegue fazer uma digestão e absorver melhor os nutrientes por causa desse sistema digestório bem mais evoluído, tá? Em relação ao sistema circulatório, é a primeira vez que a gente vê um sistema circulatório completo e fechado, tá? Então, isso tem muita relação com o nosso sistema circulatório também, porque ele também é um sistema circulatório fechado. O que seria isso? Eu tenho vasos, tá? Vaso sanguíneo, então, são tubos por onde esse sangue irá passar. Inclusive, lembra que eu disse que tem algumas similaridades com o nosso? Nós temos a presença da hemoglobina no sangue das minhocas também, por isso que ele é avermelhado, tá? Então, ela vai ter a presença da hemoglobina. Diferente de nós vamos ter, além disso, temos a presença das hemácias, que tem mais uma outra função dentro do nosso corpo, e porém, então nos anelídeos, eu não vou ter hemácias, porém eu tenho a presença dessa proteína já, da hemoglobina. Tá? Então, sistema circulatório por vasos e com hemoglobina. O coração também, bem desenvolvido, em algumas espécies a quantidade vai variar, de 5 até 8 corações pulsantes para cada animal, dependendo da espécie deles, né? Em relação à excreção, é a primeira vez que eu vejo pequenos rins, tá? São nefrídeos. Que cada nefrídeo desse vai ficar num segmento, tá? Então, lembra-se, cada segmento, como se fosse dividido em anel, então eu vou ter a presença desses pequenos nefrídeos ali para fazer a excreção. Em relação à respiração, ainda tenho respiração do tipo cutânea, tá? Então, aqui eu não vou ter um sistema respiratório desenvolvido. A respiração vai ser trocas gasosas com o ambiente para quem for terrestre, e no caso do poliqueto, que é um anelídeo aquático, ele vai respirar por brânquias, tá? Sistema nervoso ganglionar também, tá? Mas aqui eu já tenho uma encefalização, quer dizer, o cérebro já tentando se formar. Então, já temos presença de gânglios longitudinais e gânglios cerebrais também, né? Viram que interessante? E a reprodução aqui, ela pode ser tanto assexuada como sexuada. Isso vai depender de cada uma das espécies, tá? Vamos ter desde fecundação cruzada até indivíduos dioicos, tá? Então, vai depender da classe. Próxima questão, caracterize o funcionamento de cada sistema presente nos anelídeos. Então, como eu acabei de falar agora, né? Então, eu vou fazer bem resumidamente, tá? Como se encontra cada um dos sistemas nos anelídeos. Vamos começar, então, a estrutura corporal, revestido, temos cavidades, então, tem a presença dessas cavidades, desses celomas. O sistema digestório, ele vai ser completo, né? Com vários órgãos participando da digestão e absorção de energia. O sistema circulatório, ele será um sistema circulatório fechado. O sistema excretor, ele vai ter a presença de pequenos rins, chamados de nefrídeos, em cada um dos segmentos. Então, eu tenho a excreção feita por esses nefrídeos, tá?
O sistema respiratório, ele não é um sistema respiratório desenvolvido, enfim, para quem é terrestre, a respiração ela ocorre por trocas gasosas, é o que a gente chama de respiração cutânea, e no caso do aquático é respiração branquial. Então, o sistema nervoso é um sistema nervoso do tipo ganglionar. Então, são órgãos que se organizam por gânglios e fazem essa troca de impulsos nervosos, tá? E a reprodução, o sistema reprodutor, então, ele vai depender de cada uma das espécies, ok? Prosseguindo, quais são as classes que representam os anelídeos? Caracterize cada uma delas. Então, nós vamos caracterizar bem rapidinho, tá? Cada uma delas, lembrando que essas informações, quem ficou com dúvida, elas estavam na videoaula e no material que eu mandei para vocês também. Então, a primeira classe que nós vamos falar é a classe das oligoquetas, são representada pelas minhocas. Então, algumas características, corpo cilíndrico, vão possuir algumas cerdas, tá? Em relação, claro, vai ter todos os sistemas dos demais que a gente já descreveu anteriormente, na questão anterior. Aqui vou me atentar um pouquinho à reprodução. Então, nesse caso, as oligoquetas ou as minhocas, elas são hermafroditas, lembre-se, macho e fêmea portam as gônadas do mesmo indivíduo, porém com fecundação externa, tá? E o desenvolvimento, ele vai ser direto, então quer dizer o quê? Mesmo que a fecundação seja externa, quando o indivíduo sai, ele já sai igual ao progenitor, ao pai ou à mãe, ele só precisa crescer, tá? Então esse caracteriza o desenvolvimento direto, aquele que não passa por nenhum tipo de metamorfose, tá? Ele nasce direto, só precisa ganhar peso e tamanho, tá? No caso deles, para reprodução, eu tenho a presença do clitelo, tá? Que é uma estrutura utilizada no desenvolvimento embrionário dos filhotinhos, tá? Próxima classe que a gente vai falar, a classe dos irodíneos. Quem faz parte dessa classe são as sanguessugas, tá? Característica fisiológica tem todas o que os outros têm, porém aqui eu tenho a boca com a presença de uma ventosa. Nós sabemos que eles se alimentam, né? São hematófagos, se alimentam de sangue, então eles utilizam essas ventosas para se prender no hospedeiro ali, hospedeiro por um período, né? Na verdade, ele se fixa, retira a quantidade de sangue e depois se solta, tá? Em relação à reprodução também, são hermafroditas, tá? Novamente, aqui eu vou ter um indivíduo que vai portar tanto a gônada masculina como a feminina. Porém, tá? Com fecundação cruzada. A minhoca também faz fecundação cruzada. Não como o plateuminto, por exemplo, a tênia, que fazia autofecundação. Nesse caso aqui, mesmo sendo hermafroditas, utilizam a fecundação cruzada. E nesse caso também tem o indivíduo aqui, os filhotinhos se desenvolvendo de forma direta, então eles só precisam crescer, né, ganhar tamanho. E a outra classe é a classe dos poliquetos, são os únicos marinhos. Nesse caso, então já sei, são marinhos, eles possuem muitas cerdas e essas cerdas são geralmente utilizadas para locomoção, tá? São projeções laterais do corpo desses animais que eles utilizam para locomover. E nós quase não tínhamos cerdas nos terrestres, um pouquinho na minhoca e no caso das sanguessugas eles não possuem cerdas, tá? Então essa é uma peculiaridade desse grupo. Então aqui são animais marinhos, acabamos de falar, com respiração branquial. Em relação à reprodução, são dioicos. Então aqui eu tenho o macho e a fêmea, tá separado. Se os outros indivíduos terrestres eram hermafroditas, nesse caso aqui eu tenho indivíduos dioicos, tá? E o desenvolvimento será indireto. Aqui eu vou ter as larvinhas passando por vários processos de metamorfose, tá? Saindo de larva até se tornar o adulto. Quer dizer o quê? Os juvenis são bem diferentes dos pais, tá? Então eles vão ter que passar por esses processos até se tornarem adultos, ok? Na próxima questão, a letra O, como ocorre a reprodução dos anelídeos? Então aqui eu vou falar bem rapidinho para a gente não ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? Então essa reprodução, acabamos de ver, ela vai depender de classe, né? Do indivíduo e a que classe ele pertence. Então aqui a reprodução, ela, lógico, é toda dependente
do indivíduo da classe que ele pertence, eu posso ter tanto a forma assexuada como a forma sexuada, né? Acabamos de ver, ali nós podemos ter indivíduos hermafroditas ou indivíduos dioicos, tá? Então, vai depender de cada uma das espécies, como a gente falou anteriormente, tá? Então, basicamente, o tipo de reprodução que os anelídeos podem ter ter a reprodução das duas formas, tá? Então, vai depender da espécie, assexuada ou sexuada. Muito bem, então, a última questão, defina clitelo. Muito bem. Então, o clitelo é uma estrutura bem peculiar dos anelídeos, tá? Então, ele é uma região de tecido ganglionar cuja função ela está ligada à reprodução, ela está ligada às estratégias reprodutivas dos anelídeos. Quando eu observo o corpo da minhoca, ele fica bem evidente. Aqueles pequenos segmentos têm uma região na minhoca que parece que é mais alargada, tá? Então, essa estrutura mais alargada, ela é o clitelo. Então, ele vai, geralmente, no clitelo há a produção de um muco, e esse muco ele vai facilitar a cópula, tá? Uma vez que as minhocas elas fazem a autofecundação, então é bem comum eu observar muitas vezes duas minhocas, uma encostada na outra, tá? Elas ligam o clitelo de uma ao clitelo da outra, a esse muco para facilitar esse deslizamento, e ali vai ocorrer o depósito dos gametas, tá? Ali também tem a presença como se fosse um casulo onde vão ficar depositados os ovos, tá? Então, o clitelo, ele tem basicamente a função de reprodução de alguns anelídeos, tá bom?